Olá, aqui é o Luiz Gustavo. Nós estamos iniciando hoje com um novo tipo de vlog, o Papo Soberanista. Nele nós vamos tratar de alguns assuntos de política de uma forma mais tranquila, mais leve, né? Às vezes também vamos ter que endurecer por conta do assunto, mas o papo de hoje é um papo inicial. Então nós vamos falar um pouco de milagres. Depois da vinheta, a gente começa com esse papo. Gente, o papo é simples, né? Nós estamos acompanhando basicamente tudo que tem acontecido no nosso país, todas as reviravoltas que têm acontecido no nosso país, e chegamos a uma conclusão de que realmente o nosso presidente é um cara milagreiro, né? Ele realmente é um Messias. A gente pega aí, por exemplo, alguns fatos que a gente pode colocar, né? Na campanha eleitoral, por exemplo, o cara conseguiu fazer dois comunistas irem para a igreja, assistirem missa e comungar, Haddad e Manuela Dávila, né? Ao mesmo tempo, nós vimos o cara fugir e conseguir sobreviver, fugir em termos, e conseguir sobreviver a uma facada. Facada essa que seria fatal. E neste caso seria o segundo candidato à presidência da República sendo morto contra o PT. Não sou eu que estou falando, são as evidências que estão mostrando. Eduardo Campos, que era fatalmente, né, o candidato à eleição em 2014, morre num acidente de avião. Acidente suspeito até hoje, diga-se de passagem. E a gente começa a observar por que esse acidente é tão suspeito. Assim como Teori Zavascki, morte de Celso Daniel, não sei quem do PT. Preferimos não entrar no papo. Vamos esperar que um dia a justiça seja feita. Nem que seja divina, mas vamos esperar. A justiça do homem, essa caminha ainda um pouco a passos lentos, por uma questão simples. Sabemos que o STF é, infelizmente, uma instituição que hoje está aparelhada. O STF é uma instituição que hoje extrapola um pouco os seus limites. Aonde nós vimos isso? Simples. Vamos voltar um pouco ao impeachment da Dilma. Collor de Mello foi impeachmentado. Simplesmente tiraram todos os poderes do homem. E não estou aqui defendendo Collor de Mello não, tá? Pelo amor de Deus. Mas, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Mas por que não bateu na Dilma? Então a gente começa a observar que o STF, infelizmente, está sim aparelhado. Está sim a favor dessa esquerda nefasta. E aí, senhores, eu diria uma coisa para vocês. Muitas pessoas falam, de quem é a culpa, de quem é a culpa. Me desculpem os amigos que ficam berrando, Forças Armadas, mas a culpa foi do governo militar. É indiscutível isso. É indiscutível. E eu sempre coloco, quando eu dou aula aos meus alunos sobre esse período, que nós tivemos dois governos militares. Tá? Antes de 69 e depois de 69. Os governos de Costa e Silva e Castelo Branco foram dois governos que queriam acertar o Brasil, queriam retirar o Brasil das garras do comunismo, né? E queriam trazer o Brasil para a garra do brasileiro. Trazer o Brasil de volta para os nossos colos. E aí a gente passa a observar algumas questões importantes, né? Não vou entrar no mérito da questão aqui. Por favor, procurem, busquem. A internet está cheia dessas coisas, né? Mas
A morte de Castelo Branco e Costa e Silva também até hoje não me descem a garganta. Ah, porque o Costa e Silva teve um AVC. Quantas pessoas têm AVC no Brasil, no mundo, e conseguem sobreviver? E o homem não. Existe um vídeo, eu vou tentar colocar o endereço dele aqui embaixo também, da jornalista Regina Vilela, onde ela explica muito bem isso. Então não vou nem entrar nesse mérito. Vou dar à nossa amiga jornalista também o crédito para ela ter essa explicação. O vídeo dela é maravilhoso, eu vi e recomendo. Porém, a gente passa a observar que os governos que vieram depois de 69 foram governos que, na verdade, tentaram minimizar, né, o processo político de forma a poder governar o Brasil com tranquilidade, até devolver para o governo civil, coisa que o Costa e Silva queria. Porém, ele queria um país limpo. Ele queria devolver um país melhor do que estava. Lembra a frase de alguém? Lembra? Né? É o que o nosso presidente está tentando, né? E aí a gente tem uma outra coisa também interessante, se a gente for pegar falas, né, na época dos presidentes, e se a gente for começar a observar coisas do governo pós-69, ou seja, Médici, Geisel e Figueiredo, nós vamos verificar que ali começa a haver todo um processo de destruição, infelizmente, de destruição de uma cultura e de uma situação política no Brasil. E eu sou testemunha ocular. Eu vivi aquele momento. E como professor de história, dá para fazer uma análise da coisa. As escolas públicas que antes eram esteio de qualidade tornam-se uma porcaria. Multinacionais começam a invadir o Brasil de forma assustadora. Estatais foram criadas a rodo. Então, na verdade, nós tínhamos um governo militar, mas que mais parecia um governo estatal, estatizado, para ser mais exato. Um governo na qual tudo era feito através de estatais. Era tudo Brás isso, Brás aquilo, Embratel, Portobras, Eletrobras, Radiobras, Petrobras, Negobras, Birita Brás, Rádio Brás, tudo era Brás. Queria saber quem é esse Brás, o cara deve ser rico. Então, na verdade, o que a gente observa é que houve uma destruição. Ao mesmo tempo, afrouxou-se o lado cultural para se dar importância à visão militar de combate às guerrilhas que aconteciam. Guerrilhas, inclusive, que a gente tem aí, né, pessoas conhecidas, mais ou menos, Dilma, Dias de Seu, Genuíno, né, Serra, e vai por aí afora. Então, o que a gente começa a observar é que hoje, o governo o governo do presidente Bolsonaro, é um governo que está tentando quebrar um paradigma de poder que foi consolidado nestes anos. Nós tivemos um governo do Sarney, que foi uma bosta, um governo que simplesmente nos elevou à margem de mais de não sei quantos 1000% de inflação ao ano. Depois viemos com o governo do Caçador de Marajás. Era o homem que eu me recordo, eu estava na Marquês de Sapucaí, quando ele atravessou de um camarote para o outro lado, né, e era o herói. Na verdade, a gente viu que de herói ele não tinha nada. Né? Na verdade, lembra um certo juiz? Não vamos entrar no mérito da questão. Mas o que a gente passa a observar é que depois deu-se uma Constituição social-democrata, parlamentarista, totalmente esquerdizante, totalmente voltada para ter um Frankenstein como Constituição, para poder ser remendada
por várias leis, leis complementares, projetos e etc, 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 porque senão ela não funciona decentemente. E aí a gente começa a observar, inclusive, né, que o Brasil ele se torna um país com um pé na esquerda. Veio então Itamar Franco, né, aonde o único escândalo que a gente pode falar mais dele foi ele na Sapucaí com aquela nossa atriz com a perereca de fora. E aí, Fernando Henrique Cardoso cai de paraquedas como ministro da Fazenda apenas para colher os louros do Plano Real e se eleger presidente por conta disso. Dessa maneira, o que acontece? Você tem 8 anos de um governo em que totalmente foram nefastos, totalmente foram colocados como um governo anti-Estado. O cara começa a querer privatizar as coisas. Não que eu seja contra a privatização, mas não dava para vender a Vale, por exemplo, pela migalha que foi vendido. A gente começa a verificar, por exemplo, que ele enterrou todo o funcionalismo público sem dar um aumento durante 8 anos. Essa era a visão sociológica do senhor Fernando Henrique Cardoso. E aí depois, quando ele já tinha aprontado, né, o patê de poder, entrega para o senhor sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que aí vem com todas aquelas falácias sociais, que na verdade são cala-bocas, dentro do princípio do pão e circo, para poder fazer com que o povo calasse. E aí a gente verifica o quê? O escândalo do mensalão, na qual a gente tinha rodos de dinheiro correndo via canais subterrâneos para bolsos de senadores e deputados em troca da aprovação de tudo aquilo que o nosso caro Nine Fingers quisesse fazer na presidência. Depois tivemos aquela beleza de governo Dilma, a pessoa que quem ganha ou perde, não importa se ganha ou se perde, porque quem ganha e quem perde sempre irá perder. Ou então, vamos guardar vento. Eu acho que ela estava falando da cabeça dela. Mas veja bem, o que eu estou querendo chegar aí é que exatamente Bolsonaro veio no momento em que o povo precisava de algo diferente. O povo estava começando a acordar por causa das mídias sociais, como essa minha, por exemplo, e de outros, Terça Livre, da própria Regina Vilela, como eu já citei aqui, e outras mídias também, como o Jornal Duna, que eu também assino algumas colunas e matérias, né? Jornais que começaram a circular pela internet sem o viés esquerdista e sem o viés entreguista da grande mídia. Nós começamos a ver, então, um presidente que se moldou através desta verdade, desse viés verdadeiro, e se elegeu com quase 58 milhões de votos. E aí a gente começa a notar que as pessoas que são contrárias ao que ele prega como governo, a todo instante querem colocá-lo como o lobo mau da história dos 3 porquinhos. Na verdade, aí o que eu vejo dos 3 porquinhos, né, não tem o construtor, né, é apenas o brincalhão, né, e tudo mais. Eu vejo aí, na verdade, as grandes falsidades que a gente começa a ver, e aí vem um outro milagre do nosso presidente. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Realmente, conhecemos a verdade. Vimos as 2 caras de Dória, vimos as 2 caras de Witzel, as 2 caras de Joyce, as 2 caras de Frota, as 2 caras de Janaína Pascoal e as 2 caras do herói da Lava Jato, Sérgio Moro.
Começamos então a verificar que o presidente Jair Bolsonaro quer é realmente fazer com que o povo conheça a verdade. E essa verdade os liberte de quê? Dessa política nefasta, dessa política canalha, dessa política escrota que a gente tem há mais de 30 anos no Brasil. Por isso, eu, Luiz Gustavo, no canal do Luiz Gustavo Crispino, eu, Luiz Gustavo, aqui no canal dos Soberanistas, lancei esse papo soberanista, exatamente para a gente fazer cultura, para a gente poder falar sobre história, para a gente poder falar sobre política, para a gente poder falar sobre um tudo, mas exatamente tentando mostrar para o povo que nós temos uma saída. E a saída é a verdade. A gente nota que se por um acaso o presidente da República fosse mentiroso, não existia tanto impeachment pedido pela esquerda ou por aqueles que querem manter ainda a velha política do toma lá da cá, dá o meu aqui que eu faço o teu pra lá, bota um dinheirinho na minha cueca que eu libero o que você quiser. Então ele, como foi contrário a isso, simplesmente agora toma porrada de tudo quanto é lado. E aí eu pergunto, senhores, nós somos o povo brasileiro, me incluo nisso. Vamos deixar calado? Vamos deixar quieto? Vamos deixar com que o senhor Rodrigo Maia, por exemplo, saia impune, sabedor de que ele, assim como vários outros que ainda estão no Congresso, tinham as suas mãos lavadas com o dinheiro da corrupção? Um STF que foi totalmente moldado para blindar esses esquemas? Eu, por exemplo, sou totalmente contrário à escolha de um ministro do STF da forma como é feita. Para mim, ele teria que ser escolhido da seguinte forma: pega-se todos os ministros, todos os juízes de todos os tribunais, de todas as questões, quem são os mais antigos? Quem é que está lá há 20 anos? 18? Quem tem trabalho realmente apresentado como juiz de qualidade? Não é advogado do PCC, não é advogado do PT, não é advogado que nunca advogou causa nenhuma e viaja para Portugal a toda hora, mas pessoas que estão ligadas num processo judicial, num processo jurídico. Tá, tudo bem. A gente arrisca cair na mão de um Sérgio Moro, que mostrou realmente a sua cara ao sair do governo. Eu vi uma meme que dizia assim: Sérgio Moro parecia aquele namorado traído. Depois que perdeu a namorada, começou a soltar memes de nudes delas. Infelizmente, a política nefasta, canalha, sacana e suja do Brasil é isso aí. Infelizmente, é essa a realidade. Por isso, eu aqui me solidarizo e coloco o canal Papo Soberanista em prol do nosso presidente. Porque eu vejo nele uma pessoa que quer limpar o Brasil desta sujeira, que quer entregar o Brasil aos brasileiros mais limpo, mais puro, mais correto. Lembrando, no nosso artigo 5º, parágrafo único, fala que a democracia, a questão democrática, né, é exatamente aquela que emana do povo. O problema todo é que eles foram tão canalhas que ainda colocaram emana do povo através dos seus representantes eleitos. E diretamente, esqueceram dessa palavrinha, e diretamente. Então, as manifestações públicas que temos, as manifestações populares que temos, é um direito constitucional do povo brasileiro de poder se manifestar em prol daquilo que ele acha que é verdadeiro, daquilo que ele acha que é seu, de verdade. Bom, eu fico por aqui essa semana, mas semanalmente agora nós iremos ter um
Papo Soberanista, sobre algum assunto que esteja sendo tratado. Espero que tenham gostado. Vou colocar na descrição do vídeo tanto o meu canal quanto o canal dos soberanistas. Vou colocar também qualquer que seja a informação pertinente a canais que a gente saiba que valem a pena ser vistos. Como eu disse, o vídeo da colega Regina Vilela com certeza vai estar aí, para que vocês possam acompanhar quem ainda não viu. Eu acho que vale a pena. Dá para a gente entender muita coisa. É assim que eu acho que a mídia tem que ser. No momento em que eu me tornei jornalista lendo, em primeiro lugar, o código de ética do jornalismo. O jornalismo tem que ser verdadeiro, tem que ser imparcial e tem que ser informativo, ético. É isso que eu pretendo fazer aqui no Papo Soberanistas. Se você gostou, dá um like. Toca para se inscrever no canal, no meu e no canal dos Soberanistas. Clica no sininho, que aí toda a reportagem, toda a matéria, todo o vídeo que nós fizermos, você será informado. Espero que goste. E até semana que vem, se Deus assim me permitir. Um abraço.